Seja bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir O Preço da Paz Desprezada. Seja bem-vindo à presença de Deus. Você está na meditação do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo de número 16, o verso 19 em diante, falando sobre a aplicação da paz. E hoje vamos observar aquilo que não existe a aplicação, ou seja, a paz não aplicada, como que funciona, alguns exemplos específicos a respeito disso que Jesus vem nos falando. Então, verso 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se veste de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os que quisessem passar de lá para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, e ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Interessante ver que nesse fato dessa parábola que Jesus conta como um certo rico e um certo pobre, um certo Lázaro, Jesus cumpre o pedido. Sendo isso uma verdade que só Deus sabe, ele cumpriu o pedido. Ele queria que esse assunto fosse revelado ao ser humano, e foi revelado ao ser humano. Não se sabe se ainda na época de Jesus ou se foi um caso muito antes do tempo que Jesus contou essa parábola, mas a realidade é que esse assunto foi contado para os seres humanos, ok? Agora, além disso, nós estamos observando sobre a aplicação da paz e o local onde a paz não é presente. O certo homem que se vestia de púrpura de linho finíssimo, ele tinha um mendigo que estava ali à porta dele e desejava alimentar-se com as migalhas, e os próprios cães vinham lamber-se. Ou seja, porque esse rico que estava vivendo e se vestindo tão esplendidamente não podia dar um tratamento para esse mendigo, pelo menos para os cães não o lamber todo dia? E aqui mostra que não foi um fato de 2 dias. Ele estava à porta, numa necessidade ali diante daquele indivíduo que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, esplendidamente e regaladamente todo dia. Então mostra aqui de que aquele rico, ele não tinha paz com o ser humano e nem com ele mesmo. Que uma vez que ele tem paz consigo e com Deus, quando ele vê uma circunstância que o chama a atenção, constantemente ele faz algo por ele, e ele faz algo pelo outro. Ele aplica a paz dele naquilo que está diante dele. Se ele, com tantos dias, ele permanece deixando que os cães venham lamber um mendigo à beira da sua própria porta, então a questão está muito grave de
ausência de compaixão, e isso traz, primeiro, antes disso, a ausência de paz. Em outras palavras, quando se há paz aplicada, a necessidade genuína que ela é real, que está acontecendo, ela é suprida, ela não é negligenciada. Quando uma necessidade está sendo extremamente negligenciada, é porque alguém que pode auxiliar está fazendo uma questão proposital de não fazer. Então Deus conhece e Deus sabe interpretar muito bem aquilo que o indivíduo pode ajudar, pode ter paz consigo, pode ter paz com seus próximos, e não tem. Mas é porque eu não vou gastar muito, não quero gastar com o mendigo, o rico podia falar. Tudo bem, mas se ele tinha uma fartura constante, pelo menos não deixar o próximo num estado de vulnerabilidade, no caos. E não só por um dia ou 2 dias, mas aquilo constantemente, uma vida na porta da casa de um rico, sendo lambido pelos cachorros. E Deus deixa claro isso acontecer, porque é para mostrar a própria reação do próprio indivíduo, né? Ele se sente tão cheio, tão forte, tão bom, e por que ele deixa o outro abandonado? Se ele está no alvo de ter tanto, por que ele não consegue administrar uma causa que está diante dele, de necessidade? E às vezes tem áreas na nossa vida que está mendigando um planejamento de paz, mendigando uma circunstância onde a gente precisa dar atenção de paz. Precisa desempenhar aquela área, aquela circunstância com a paz da administração de Deus. E a gente deixa o sofrimento, a necessidade, às vezes as pessoas serem tratadas sem dignidade, sem sossego, porque nós que estamos ali para administrar a paz, a gente não organiza com paz as coisas que precisam organizar. A gente continua deixando ao léu, né, ao vento, e ali as pessoas sofrem. Só que Deus é ciente constantemente do que acontece. E aquilo que se semeia, retorna. E uma vez que o indivíduo ele não tem paz nas administrações, no caso aqui do exemplo de administração, capítulo 16, e aqui tem a administração dos poderes de Deus para com a alma. Aquele rico, ele corria atrás de administrar bens materiais sem a paz de Deus. Ele não aplicava a paz de Deus nos seus negócios. Ele não aplicava a paz de Deus nas suas importâncias, nem naquilo que aparecia com a vida dele. Então aparecia um ser todo dia na sua porta, mendigando, sendo lambido pelos cães, e ele não aplicava a paz. E foi algo que constantemente Deus deu oportunidade para ele aplicar. O que acontecia? Ele, individualmente, aquele rico, no interior, no espírito dele, na alma dele, ele não tinha paz. Ele não ministrava a paz, ele não tinha decidido definir os seus caminhos com paz. Ele escolheu ferramentas destrutivas. Uma vez que ele não decidiu os seus caminhos com paz, ele não teve paz na sua alma. Todo o fruto que ele exerceu, do seu desempenho financeiro, das suas vestes esplêndidas e tudo que parecia que ele era ilustre, era tudo sem paz. Era tudo por baixo de estrutura que não tinha paz e a bênção, que onde não tem paz de Deus, não tem a bênção de Deus. Uma vez que não tem a paz de Deus, não tem a bênção de Deus, não tem a presença de Deus, o que esse rico levou quando ele foi levado para a eternidade? O que ele levou? O que tinha na alma dele? O que tinha no espírito dele? O que tinha na alma dele? Falta de aplicação do exercício de paz. Falta de aplicação da paz de Deus. E então ele estava em tormento. O que sobrou para ele na eternidade? O fruto do que ele foi exercitado nos dias de vida na terra, que são rápidos. Ele exercitou uma vida sem paz. Uma vez que ele exercitou uma vida sem paz, diante de qualquer área que ele estava, o que veio para ele na eternidade foi o tormento. Então nós vemos aqui quando na eternidade
ele estava sendo atormentado, ergueu os olhos e viu Abrão e Lázaro no seu seio. Então chamou: Pai Abrão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Ali ele viu Lázaro. Todo dia na terra ele não conseguia ver Lázaro, não conseguia enxergar o Lázaro, não estava vendo ele. Ao dia que ele foi atormentado, aí ele viu o Lázaro. Aí ele foi dizer para o pai Abraão que conhecia o Lázaro. Eu conheço o Lázaro, fala para o Lázaro, pede para o Lázaro, né? E aí, o que aconteceu? Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Lembra direitinho que você recebeu bem, ele recebeu males e você não ajudou. Você não aplicou alívio na vida de Lázaro. Você não aplicou o descanso na vida de Lázaro. Você oprimiu Lázaro. Porque se ele foi diante de você, ele sabia que você podia ajudá-lo. Você fez como quem não viu. E aí o que aconteceu? Você não aplicou o descanso. Você não aplicou o verdadeiro cuidado. E quando isso não é aplicado, o que acontece? Agora ele é consolado e tu atormentado. Porque o que a gente planta na nossa alma, a gente tem que ter muito cuidado, pedir misericórdia a Deus, para Ele nos ensinar como aplicar o melhor da paz de Deus. Porque quando a paz de Deus ela não é aplicada, aquele efeito, ele retorna. E aí diz: além disso está posto um grande abismo que Deus mesmo separa, né? Entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu: rogo-te, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrependeriam-se. Respondeu Abraão: não, se não ouvem a Moisés e os profetas, quanto mais que os mortos que retornem à vida acreditarão. Então aqui a gente vê claramente de que quando se tem muita fartura sem aplicação da paz, ali está o tormento. A própria fartura ela vem com a semente espiritual e emocional de tormento e consome o aquisitor, aquele que é o dono daquelas posses. Porque é uma vida, um trabalho, um alcance, uma projeção, até que bem elaborada, aparentemente com sucesso, completada, mas uma realização que não tem diante de Deus paz, não tem o espaço da aplicação de Deus para a paz, não tem segurança e se torna um espaço de tormento. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que venha nos guardar neste momento, que venha abençoar todo o nosso empreendimento, que nós possamos entender como aplicar isso diante de Deus, colocando paz em todas as nossas obras, naquilo que nós fazemos dia a dia diante do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja a tua liberdade sempre mais, Senhor. Nos ensina a cada dia a aplicar a tua paz em todo o nosso desempenho, a nossa realização, o nosso trabalho, Senhor. Que seja para ti, semeado com paz, na tua presença, vivendo para o teu reino. Nós confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor faz. Não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão,